Fala galera, tudo bem? Eu percebo que muita gente vem me procurar, muita gente fala comigo no Instagram, no Discord, ou manda mensagem no YouTube a respeito de assertividade, como que as pessoas podem ser efetivas no trading, como elas podem fazer operações que tragam alta taxa de assertividade. E eu quero fazer um vídeo aqui para vocês que o meu maior objetivo não é trazer uma resposta definitiva, um santo graal. Até porque, modéstia à parte, eu não acredito que isso exista. Não existe uma fórmula mágica de você ver aquela situação, aperta o botão, o resultado está perfeito. Porque o mercado, ele é um organismo vivo. O mercado, ele acontece de forma cíclica, errática, dentro apesar de certos ciclos de mercado, isso não acontece de uma forma exatamente clara, que isso eu vou mostrando para vocês durante aqui a aula. Mas um primeiro ponto que eu quero trazer para todo mundo é o seguinte: vocês precisam expandir a cabeça, entender diversos conceitos sobre trade, para aí sim chegar a uma determinada assertividade. Então vamos lá. Tudo parte de um princípio onde eu vou trazendo diversos autores aqui e conceitos distintos para que vocês entendam como juntar tudo isso e chegar ao seu famoso Santo Graal, ao seu famoso operacional com alta assertividade. Tem muitos condimentos aí, muitos temperos para poder fazer esse bom prato. Isso não é algo mágico. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que se perguntar é o seguinte: ok, quero desenvolver um melhor operacional, quero ter a minha taxa de acerto alta. Beleza, isso é totalmente possível. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho taxa de acerto nos últimos 3 meses acima de 80%. Só que para eu chegar nisso, foi uma lógica seguida, completamente definida, até eu chegar no ponto onde eu cheguei. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é ciclos de mercado de Walbrooks, onde eu não vou ensinar isso tudo detalhado. Isso daqui é um material gigante, é uma coletânea de 3 livros enormes que precisa ler, entender, compreender. A leitura nem sempre é fácil, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é um conceito básico. Ok, vocês querem ser certeiros na operação? Primeira coisa que vocês precisam definir é o seguinte: como que vocês vão operar? Qual é o ciclo de mercado que vocês operam? Por exemplo, a gente sabe, pela definição de Allbrooks, que o ciclo de rompimento é o ciclo mais forte. Isso aqui às vezes pode ser em uma barra, mais de uma barra, que ele determina a força. Ele evolui para um canal estreito, canal amplo e consolidação. Seria do mais forte indo para o mais fraco. Eu, particularmente, quando eu fui definir completamente meu operacional, comecei pelo risco retorno que eu já mostrei para vocês. Depois do risco retorno, eu fui para o próximo passo, que era como que eu percebo o ciclo do mercado e que ciclo de mercado eu quero operar. Então, por exemplo, eu particularmente não gosto de ciclos de rompimento, que é o ciclo mais forte. Então, esse aqui é um ciclo de operação, um ciclo de mercado, onde eu não opero. Dias de forte tendência, eu construí o meu operacional para ignorar isso. Como que eu construí isso? Aí lá na frente eu vou mostrar a concepção de médias móveis, ângulos de média móveis, etc., que fez eu eliminar tanto o rompimento quanto o ciclo estreito. Então, por exemplo, para quem quer ser certeiro, ter alta efetividade, precisa, por exemplo, no ciclo de rompimento ou canal estreito, precisa estudar esses dois ciclos de mercado e fazer uma definição precisa de como que pode ser entrada nisso. Se não esquece, gente, não funciona. Eu opero ciclo de mercado, onde o canal é amplo, ou consolidação, lateralidade, onde eu vou mostrar que tipo de técnica que eu apliquei para poder filtrar entradas e eu pegar as minhas operações. Então, querem ser certeiro? Primeiramente é como o mercado está se comportando. Qual é a lógica do mercado? Através disso, vocês conseguem criar um operacional para aí sim ir buscar a assertividade, serem snipers. Que é isso que todo mundo quer ter alto retorno com poucas entradas
pouco stop sendo preciso, mas não existe fórmula mágica sem vocês entenderem o conceito de price action e de estudo de mercado. Aí a gente entra num ponto que eu estudei demais e gosto muito, que é de Oliver Velez, né? Oliver Velez, em conjunto com Alexander Elder, Martin Pring e outros autores, eles fazem diversas definições sobre médias móveis, triple screen, como que eu posso fazer essa interpretação de tudo. Então foi o que eu falei, como que eu fiz o meu operacional filtrar rompimento e canal estreito que eu particularmente não gosto. Eu particularmente acho esses trades emocional demais, stops longos, etc. Quando eu fiz a construção do meu operacional, o primeiro ponto que eu fiz é o seguinte: como que estão os comportamentos das médias móveis? Elas estão em que ângulo? Tudo isso está no meu código, por trás da minha regra de coloração, porque através desse tipo de técnica eu consigo filtrar e sair de mercados emocionais aonde eu não acho que são as melhores entradas. Então, beleza. Querem ser certeiros? Entenda como o mercado está. Entendam como que as médias móveis estão se comportando. Entendam o ângulo da média móvel. Entendam qual é a sequência de média móvel. A 8 está acima da de 20, que está acima, por exemplo, da de 50, que está acima da 200. Eu tenho uma teia de médias móveis escondidas no meu código que não aparecem na tela, que elas são a base de tudo. E como que eu cheguei nessa média móvel? Através de planilhas com dezenas de cálculos, fórmulas, para saber qual é a melhor sequência para dar a taxa de assertividade que eu tenho. Além disso, a gente tem que entender o que é a localização. Porque o que acontece? A localização é que nos dá para saber o seguinte: ok, eu quero procurar um trade de reversão, maravilhoso. É o que eu faço, tanto na lateralidade quanto no canal amplo. Mas para eu fazer isso, como que eu filtro o mercado? Ah, ele tem que estar a tantos pontos de distância da minha média móvel de 20. Se ele está a tantos pontos de distância da minha média móvel de 20, chegou aqui em cima, deu exaustão dos meus indicadores que estão no meu código, perto de um ponto importante, pode ser Keltner, VWAP, etc, 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 e ele está distante dessa média móvel, ele pode assinalar um trade de reversão. Por quê? Porque aí o que acontece? Se ele tem uma distância relativa e boa, qual que é o significado que ele vai fazer aqui para mim? Que o mercado está subindo, fez aqui a minha circunstância e ele tem espaço para vir até a média móvel de 20. Entenderam? Isso aqui, quem estuda fractais de mercado vai entender essa lógica. Exatamente por isso que os meus trades, que é o laranja de reversão de quem conhece meu operacional, ele só vai acontecer e eu só vou entrar se esse tipo de circunstância ele é verdadeiro. Da mesma forma que é o seguinte, qual é o melhor trade, na minha opinião, para o que eu opero? É trade onde o mercado desenvolve uma perna e ele faz pullback na minha nuvem de médias. E aí eu defini qual é o ângulo da minha nuvem de médias, eu defini qual é a distância do preço da minha nuvem de médias, eu defini qual é a ordem que a nuvem de médias está, então está tudo escondido no código, eu tenho as minhas nuvens de médias aqui indicando a tendência. Não só isso, eu sincronizei o triple screen, que é que eu vou mostrar daqui a pouco, no Renko. Mas como eu fiz isso? Porque é diferente no preço, no price action normal com tempo, você consegue fazer, que nem eu vou mostrar, o cálculo de comparação de qual é a média dos 2 minutos, 5, 15 e 60. No Renko, por ser um box size, o tamanho de box, eu tive que fazer outras técnicas de cálculo, cálculo dinâmico de tamanho de box, de tudo, para eu poder fazer os meus sinais de sincronismo de tendência, que seria compra é o azul claro e o roxo claro, quando as tendências não estão sincronizadas, ou o roxo escuro e azul escuro, quando a tendência está sincronizada, elas estão sincronizadas. Então, para eu ser certeiro, eu calculo a entrada na minha nuvem de média. Porque é aqui que eu quero que aconteça a entrada. Numa venda, eu quero que aconteça na minha nuvem de médias.
Então, para vocês terem esse tipo de técnica, vocês precisam construir o seu operacional, seja via regra, via programação, ou ali na sua concepção, na sua leitura, que as coisas estejam em confluência, que tudo aconteça no lugar certo. Senão, gente, não existe milagre. Não existe setup, não existe operacional sem interação humana, sem a percepção humana. O meu código, ele filtra 80% das coisas depois de muito tempo de trabalho. Mas ainda assim, a gente precisa ficar analisando o mercado, vendo as figuras técnicas e tudo mais. Além disso, só trazendo aqui para engrandecer esse material, é o triple screen do Alexander Elder. Aqui, ó, a gente tem a sequência de médias. A de 8, a de 20, a de 50 e a de 200. Olhando no gráfico de 5 minutos, a média de 8 nos 5 minutos equivaleria à média de 20 dos dois. Por aí em diante. Mas tudo isso eu programei no código. Para quê? Definição de força de tendência. Aí eu quero ver o pullback na nuvem de médias. E aí, eu quero trazer só aqui recapitular um material do que eu uso no dia a dia, que é o quê? Quando eu estou olhando o mercado e eu estou vendo, por exemplo, a minha sequência de Renko em cores claras, o que significa? Aquele conceito de triple screen que eu defini de Renko maior com Renko maior, e eu ainda fiz isso em conjunção com o MACD. Então, ou seja, eu estou sincronizando o MACD, eu estou sincronizando o tamanho de boxes diferentes para eu poder definir uma tendência. Então, para a gente ter uma assertividade, para a gente ser lucrativo, a gente precisa chegar num ponto que eu cheguei, que é o que eu faço todo dia no Discord ao vivo, eu quero procurar trades a favor das duas tendências em pullbacks. O que seria o pullback? Ele é exatamente isso aqui, gente. É o mercado vindo na minha nuvem de médias, ele vem, corrige até a minha nuvem de médias. A hora que ele chega aqui, ele me dá a entrada. Entenderam? Então, para a gente ter uma boa assertividade, para a gente ser lucrativo no nosso mercado, a gente precisa ter as regras extremamente definidas. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui um exemplo no gráfico do que é essa confluência de fatores. Pronto. Vamos lá, vamos ao gráfico, eu vou mostrar a minha tela e eu vou mostrar para vocês o porquê eu sou tão certeiro. O que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo o meu sinal de venda. O que eu acabei de explicar para vocês? Eu quero um sinal de venda em pullback. Pullback aonde? Na minha nuvem de médias. Por que minha nuvem de médias ela está vermelha? Porque através de cálculos eu estou falando, olha, através de todo o seu rastreador de tendência, o mercado está em tendência de baixa. Por que ele está renco, o vermelho escuro? Porque além dessa nuvem de médias estar vendida, a minha nuvem de médias do renco maior está vendido, o meu MACD aqui em cima está vendido, vocês podem ver, meu MACD está vendido. Através de cálculos matemáticos, eu consegui fazer uma aproximação do MACD dentro de renco de um MACD maior. Para quem programa aí no Profit sabe o quanto isso é complexo achar e eu consegui achar isso. Então eu faço sincronismo de triple screen, tipo que nem eu aprendi com Alexander Elder, só que trazendo para Renko e aplicando no MACD. Nisso, ele me deu um sinal de venda aqui. Aonde? Na localização que nem a gente viu lá de Oliver Velez. Eu quero achar a localização de um pullback aonde? Para vocês saberem a localização de um pullback, primeiro vocês precisam ter tudo na cabeça de vocês o que é um pullback. E foi aí, através da minha programação, que eu defini o que é um pullback. Vocês podem olhar aqui, inclusive, que vocês podem colocar distância média. O que é isso? Eu estou definindo precisamente em pontos a que distância esse preço vai estar da minha nuvem de média para definir o pullback. E o porquê isso é tão importante? Porque quando eu entro vendido aqui, eu coloco o stop atrás do renko. Mas o meu stop
nunca vai ser apenas atrás do renco. Ele sempre vai ser atrás do renco, utilizando alguma coisa importante como suporte e resistência. Nesse caso, ele está usando a nuvem de médias. Além disso, eu estou usando aqui como filtro da operação a agressão de venda acima da média. Eu estou usando o volume acima da média. E eu posso ver no meu indicador de risco, ele está dando aqui a barra azul, porque ele está falando: olha, se você vender aqui, até uma barreira do mercado que possa vir a te atrapalhar, o mercado tem distância para evoluir e te trazer o risco-retorno. Que nem eu já fiz vídeo aqui ensinando o risco-retorno. Então, gente, se vocês querem ser certeiro no mercado, é que nem uma receita de bolo. É que nem vocês precisam trazer desde lá do início qual é seu risco-retorno, como o mercado tem que estar se comportando, qual é a localização do trade, como esse trade vai se comportar. Quando vocês conseguirem filtrar absolutamente tudo isso, vocês vão chegar no sniper, em ser certeiro. Sendo certeiro, nisso vocês vão chegar num resultado que nem eu estou aqui no mês de novembro. Eu estou gravando esse vídeo dia 17 de novembro. Eu estou com 90% de acerto. Tudo isso aqui feito ao vivo. Qual é o raciocínio para chegar a uma taxa de assertividade tão alta? Porque eu filtro demais as minhas operações. Eu tenho que ter paciência e ficar em frente ao gráfico por horas sem boletar. Por quê? Eu só vou fazer a operação quando todo esse cenário aqui tiver a meu favor, quando o trade aparecer no lugar certo, quando todos os meus indicadores estiverem apontando para o local correto, quando o meu risco retorno autorizar, quando tudo isso estiver acontecendo, aí sim vocês vão ser certeiro. Seja utilizando o meu operacional ou qualquer outro operacional, seja utilizando até mesmo a mais pura análise técnica, onde só tem candle, uma média móvel de 20 e volume e mais nada. Só que para vocês serem certeiro, todas as regras precisam estar definidas. Eu defini todas as regras e transformei tudo isso numa regra de coloração e nos meus indicadores aqui. Beleza, gente? Eu espero que esse tipo de vídeo tenha ajudado todos vocês. Se vocês gostaram desse material, por favor, deixem aí nos comentários, curtam, compartilham, se inscrevam aí no canal que me ajuda demais.